Boa tarde a todos. Meu nome é Jeremias, eu sou aluno do professor George e hoje eu vou apresentar para vocês sobre o estudo de parâmetros eficientes em aplicações de análise de imagens médicas. Eu vou passar por esses tópicos aqui rapidamente para a gente poder tentar ficar dentro do tempo. Então, para contextualizar vocês, a medicina ela tem duas vertentes, que é de análise e diagnóstico. Isso trabalha diretamente em conjunto com a computação, principalmente na análise de imagens de alta resolução. Isso envolve diretamente é, processar essas imagens e com o aumento da resolução, a melhoria desses dispositivos de captura, existe uma demanda muito grande por processamento, principalmente de aplicações que fazem extração das informações dessas imagens capturadas. Essas aplicações normalmente elas têm algumas características comuns que envolvem normalização dessas imagens, que envolvem correção de coloração, segmentação, que é a extração de formas dessas imagens, cômputo de características, sejam elas morfológicas, de textura, etc., e quantificação dessas alterações, que são as informações que vão ser utilizadas para diagnóstico. Então, para exemplificar para vocês, aqui tem o extrato de um tecido humano. O, o objeto de interesse a ser extraído aqui são os núcleos dessas células. Então, o que um especialista faz? Ele extrai manualmente, ele vai lá e anota na imagem ali todos os objetos que são de interesse. E aí a ideia é que a gente tenha uma aplicação que consiga fazer a mesma coisa que esse especialista faz manualmente com essas anotações. Então a gente gera uma aplicação e essa aplicação vai tentar capturar ali esses mesmos objetos que o especialista capturou. Só que, como essas aplicações são parametrizáveis, não necessariamente a gente vai capturar o mesmo tanto de objetos, porque isso depende diretamente da variação desses parâmetros. Então, se a gente executa uma aplicação com os parâmetros padrão de execução dela, a gente vai capturar o número de objetos, mas se a gente melhorar, se a gente modificar esses parâmetros, a gente pode capturar o mesmo tanto que o especialista ou até mais do que aquele serviço que ele fez manualmente. Então, a gente tem essas aplicações, elas possuem parâmetros, esses parâmetros influenciam nos resultados, e isso gera um pouco de dúvida em relação à robustez na hora de você fazer um diagnóstico, não considerando ali aquilo que foi feito manualmente pelo especialista. Então, nosso interesse recai em cima da parte de análise, onde a gente quer verificar a correlação entre esses parâmetros de entrada e saída da aplicação. Isso é chamado de análise de sensibilidade. E uma outra coisa que a gente incluiu aqui dentro do trabalho é o uso de surrogate models, porque o custo de execução dessa aplicação nessas imagens muito grandes ele é muito alto. Então a gente precisa otimizar isso de alguma forma. Então, para resumir a definição do problema, a gente tem alto custo computacional, as aplicações são altamente parametrizáveis ali, dezenas de parâmetros. Isso afeta os resultados e limita o uso dessas técnicas de análise que a gente tem interesse. E aí o objetivo é desenvolver e avaliar uma metodologia eficiente ou um arcabouço que permita lidar com esses conjuntos de parâmetros ali na hora de realizar a nossa análise. Entrando na parte de análise de sensibilidade, ela é uma técnica que avalia o impacto dos parâmetros de saída de uma função ou aplicação, dado que aquilo que a gente utilizou na entrada ali, as configurações de entrada. O objetivo é o quê? Entender esse relacionamento, saber quem influencia mais, quem influencia menos, quem não influencia e utilizar isso como auxílio na hora de tomar decisões ali para passos seguintes do nosso arcabouço. Então, a análise de sensibilidade ela é feita nesses passos aqui. A gente escolhe as configurações, isso é a amostragem, a gente executa a aplicação para todas essas configurações e a gente gera uma análise em cima desses resultados. O que é importante aqui para vocês é saberem que a aplicação ela tem que ser vista como uma caixa preta, então eu não utilizo nada ali de entendimento interno da aplicação, é somente configuração de entrada ali de parâmetro e resultado dela saindo do outro lado. A extração das informações é a avaliação dessas respostas, e a gente sabe também que explorar todo o domínio de entrada é inviável, porque esses parâmetros ali eles são diversos, como vocês vão ver alguns slides mais para frente. Esses aqui são os métodos para poder realizar análise de sensibilidade, que tem diversos ali, uns mais baratos e outros muito mais caros ali que outros. Então às vezes a gente tem interesse em realizar um tipo de estudo, porém ele é muito caro se a gente for utilizar a aplicação real ali para toda uma base de dados de pacientes. Então, com a nossa metodologia proposta, os desafios que a gente tem é o alto custo computacional,
um número grande de parâmetros para poder fazer análise de sensibilidade, porque ela demanda um número mínimo ali de execuções para que a gente tenha um resultado confiável. E aí é onde entra o uso de Surrogate Models, que é o outro principal tópico que eu anotei lá atrás. Então a ideia é que o Surrogate Model ele seja uma execução eficiente para poder fazer a análise de sensibilidade. Só para poder dar uma visão macro para vocês aqui de como está funcionando agora antes de entrar em Surrogate Models. Então o que a gente tem? A gente tem um conjunto de dados ali que são as imagens que vão ser processadas. A gente vai escolher uma estratégia de amostragem ali, as configurações que vão ser executadas na nossa aplicação. Essa aplicação já é uma aplicação de alta performance, então ela trabalha para supercomputadores com processadores, coprocessadores e placas gráficas. A gente vai fazer a construção do Surrogate Model. A gente vai avaliar o quanto a Surrogate Model consegue representar a nossa aplicação. E aí, a gente vai utilizar o Surrogate Model para poder fazer a análise de sensibilidade ali que a gente tem interesse. Então, antes, o fluxo estava dessa forma para poder fazer uso da análise de sensibilidade. Vocês podem ver aqui que eu coloquei o número de execuções de 5.100. E agora, a gente reduziu o número de execuções dessa aplicação. Por quê? A gente vai executar um número muito menor, vai gerar um modelo, e aí a gente vai usar esse modelo para poder fazer as avaliações, que vai ser muito mais barato do que a execução da aplicação por si só. Então, definindo o Surrogate Model agora, ele é um modelo simplificado de baixo custo, com a ideia de substituir uma simulação ou aplicação. A motivação é, quando a gente tem um número de execuções que é limitado, e a gente quer fornecer rapidamente ali uma avaliação de análise de sensibilidade, quantificação de certeza, que eu vou falar mais para frente, ou casos ali de otimização que extrapolam o uso nesse trabalho. Então, como funciona a construção do Surrogate Model? A gente tem a aplicação que tem um comportamento aqui bem adverso. A gente vai escolher alguns pontos aqui que são esses que estão em vermelho, e aí a gente vai construir a aplicação que tem a aplicação ali que tem uma curva mais suave, mas que é boa o suficiente para poder representar a nossa aplicação. Para a construção de Surrogate Models, esses aqui são os passos. A gente tem a amostragem inicial, que é a representação que a gente escolheu para o domínio da entrada. A gente vai construir a base de treinamento ali, que é a execução da aplicação. A gente vai construir o modelo, a gente vai avaliar o modelo ali para saber se ele é bom o suficiente para ser utilizado, substituindo a nossa aplicação. A gente tem esses métodos aqui para poder fazer a construção. Pode ser baseado em regressão polinomial, métodos de interpolação ou métodos não interpolados. A gente fez vários testes ali. Escolhi para vocês alguns aqui do início dos nossos experimentos para poder ficar dentro do tempo. Então, o principal que eu preciso contar aqui para vocês é a diferença entre as duas aplicações que a gente utilizou. Uma é baseada em operações morfológicas, a outra é baseada em desaglomeração de estruturas. A diferença entre elas é o espaço de busca, porque uma tem 15 parâmetros e a outra tem 7 parâmetros. Porém, essa que tem 7 parâmetros aqui, o tempo de execução dela chega a ser 250 vezes maior do que a aplicação baseada em operações morfológicas. Então a gente quer entender o comportamento dessas aplicações aqui, porque a gente sabe que tem uma diferença de tempo ali que é significativa. Se a gente conseguir direcionar para os parâmetros que são mais influentes, isso é melhor para mim. Então, o primeiro teste que a gente fez foi em relação ao desempenho dos Surrogate Models. Pegou a aplicação baseada no Watershed, pegou uma métrica ali que é o coeficiente de correlação de Pearson, que é mais barato, e escolheu um tipo de câncer. A amostra de 100 pontos é o número de execuções. E aí o que eu posso mostrar para vocês aqui é que a aplicação real são essas barras pretas aqui. Então, quanto mais próximo, quanto mais similar uma das outras barras é igual a essa barra preta, quer dizer que melhor esse método conseguiu representar a nossa aplicação real. Então, os métodos que estão desse lado aqui, eles conseguiram representar bem, com poucas execuções. Em contrapartida, tiveram alguns métodos aqui que não se comportaram muito bem. Com isso, a gente escolheu esses métodos e partiu para a análise que é mais cara, que é a aplicação baseada em Level 7. A métrica é o VBD lá, Variance Based Decomposition, que utiliza índices de Sobol, e a quantidade de execução necessária é 2.400. E esses métodos que foram bons para o teste anterior, eles também foram bons para essa aplicação agora.
A gente mediu ali o erro médio absoluto, que é para poder saber a qualidade do seu gate model, e foi esse erro muito baixo para a parte de testes em que ele foi executado. Com isso, a gente conseguiu identificar os parâmetros que são mais influentes de cada uma dessas aplicações. E a gente consegue dar o passo seguinte, que é mensurar esses parâmetros. Isso é chamado de quantificação de incerteza. Para definir aqui para vocês, incerteza é o parâmetro associado ao resultado de uma medição, caracteriza a dispersão de valores atribuída à própria entidade que realiza a medição. Como que eu exemplifico isso para vocês entenderem melhor? Imagina que a gente tem um microscópio de precisão e a gente vai realizar uma medição. A gente vai lá e usa o microscópio. À medida em que a gente vai utilizando cada vez mais esse microscópio, vai chegar um ponto em que o microscópio ele vai começar a se desgastar e esse desgaste vai ser incutido como erro dentro das medições. A gente precisa mensurar isso e remover isso desses resultados. Isso é chamado de a identificação dessa influência é chamado de incerteza. E é isso que a gente quer remover da nossa aplicação, que está configurado pelo nosso domínio de entrada ali escolhido pela nossa análise. Então, o objetivo da quantificação de incerteza é quantificar a mudança na saída da aplicação com relação aos seus parâmetros de entrada. Medir a variação da saída em relação a cada parâmetro de entrada de uma aplicação, onde agora a gente está indo para o passo ali, o término da análise, para passar os resultados a serem utilizados no diagnóstico. Então, para vocês entenderem, tudo que eu mostrei para vocês está ligado com extração de dados. Então, como que funciona? A gente tem todos aqueles passos que eu já expliquei, e eu vou acrescentar aqui agora a assinatura morfológica, que é algo que é feito para cada paciente. Então, na base de dados, a gente tem diversos pacientes, e cada uma das imagens que são processadas é um paciente diferente. A partir dessas assinaturas morfológicas, a gente vai agrupar esses pacientes de alguma forma, e aí sim aplicar análise de sobrevivência nesses pacientes. Para isso, a gente utilizou os dois tipos de aplicação com os dois parâmetros que são os mais influentes. A gente variou esses parâmetros aqui em alguns valores de acordo com o seu intervalo e a gente escolheu um tipo diferente de câncer para poder ser utilizado. O primeiro passo, que é o do agrupamento, a gente usa uma técnica chamada de consensus clustering. O que ela faz? A gente escolhe um algoritmo de agrupamentos que tem inicialização aleatória, a gente aplica essa clusterização um número X de vezes. E a quantidade de vezes que dois objetos são agrupados entre si, a gente conta. E aí os objetos que aparecem maior quantidade de vezes pareados em um mesmo grupo, maiores são as chances de que eles pertençam a esse mesmo grupo, de acordo com a quantidade de clusters que a gente escolhe, que a gente também varia. E aí o que acontece é o seguinte: visualmente, a melhor quantidade de clusters ela vai se destacar em relação ao restante. Então você tem um resultado visual daqueles pares de objetos que foram agrupados de uma maneira melhor do que as outras. E aí esse valor desse resultado é utilizado no passo seguinte da nossa análise de correlação, que é a análise de sobrevivência, onde a gente pega esses grupos que foram identificados e a gente calcula a probabilidade de sobrevivência desses pacientes aí ao longo do tempo. Quais foram os resultados que a gente adquiriu a partir desse momento? A gente fez a análise de sobrevivência e a gente variou os parâmetros. A gente tem aqui 0.5, 1 e 1.5 para esse tipo de aplicação aqui, que é a level 7. O que eu quero saber é o seguinte: variando esses parâmetros, tem diferença na distinção entre as curvas de grupos diferentes para uma configuração? Se tiver, então isso quer dizer que eu não tenho robustez na minha aplicação. E isso foi um resultado que a gente alcançou há um tempo atrás. A gente conseguiu mostrar que não tem robustez. E o passo seguinte, que a gente também já mostrou, eu não coloquei aqui porque tem que ficar dentro do tempo da apresentação, é que a gente consegue remover essa influência, essa incerteza da aplicação, para a gente ter uma análise ali, um diagnóstico mais robusto. Isso aí é cenas dos próximos capítulos. Então, para poder gerar uma discussão rápida aqui para vocês, a gente apresentou uma solução de análise de sensibilidade dos parâmetros que utiliza surrogate models para poder fazer redução de tempo da aplicação, onde o tempo ali foi reduzido em até 51 vezes mais ou menos em relação ao que precisaria para utilizar a aplicação original. O impacto da variação de parâmetros. A gente descobriu os parâmetros que são mais influentes e a gente fez uma análise de sobrevivência utilizando teste de log rank. O que já foi feito e que eu não estou mostrando aqui para vocês.
a gente demonstrou pelas análises, pela aquela análise de sobrevivência que eu mostrei para vocês ali, que foi uma inicial, que a variação de parâmetros provê diferenças significativas no cenário da análise. A gente conseguiu isolar essas características que melhoram a robustez dessas análises. A gente fez o que é chamado de seleção de características. A gente filtrou essas características e a gente verificou que os agrupamentos eles são robustos ali pela variação de parâmetros de acordo com que a gente a partir do momento que a gente identifica e remove essas características ali que sofrem muita influência da variação de parâmetros. E a gente forneceu um arcabouço com a construção de todos os passos envolvidos na quantificação de incerteza, análise de sensibilidade, surrogate models e análise de correlação. E a apresentação é isso. Muito obrigado.